Nesse vídeo eu explicarei como que se resolve esse tipo de questão em que temos dois ou mais binômios, né? E se pede o coeficiente de um termo dessa expansão. Perfeito? Então vamos aprender esse bizu. Essa questão foi mandada lá na comunidade Fênix, da mentoria Fênix, né? Então por isso que o print está de uma questão aí da internet. Vamos lá. O coeficiente numérico de x elevado a 10 no desenvolvimento segundo as potências decrescentes de x. Então esse detalhe é importante. As pessoas às vezes elas ficam confusas. Como assim, segundo as potências decrescentes? Eu vou mostrar depois. Perfeito? Aí ele pergunta esse coeficiente nessa expansão x menos 2 vezes x mais 1 elevado a 10. E aí, como que a gente faz? Para resolver essa questão, fazendo uso do termo geral de cada binômio, né? O que a gente percebe nessa ideia de potências decrescentes? Basicamente, o x, ele tem que ter, em cada termo geral, ele tem que ter esse expoente aqui, ó, n menos k. Então, esse expoente, ele decresce, e esse expoente aqui no y, ele cresce. Só que eu posso mudar de ordem se eu quiser. Eu posso colocar o y aqui, com o seu sinal devido, né? Se ele for negativo, você coloca ele negativo. Se for positivo, tudo bem, você coloca ele positivo. E o x você pode colocar aqui, não tem problema. Essa ordem não vai mudar a expansão, né? Os termos da expansão. Beleza? Só que ele quer justamente os expoentes que decrescem, não aqueles que crescem, que no caso é o k. Perfeito? Então vamos escrever os termos gerais de cada um desses binômios. Bom, pessoal, escritos aqui os termos gerais de cada expansão, né? O x menos 2 elevado a 1 e o x mais 1 elevado a 10, né? Perceba que eu coloquei os expoentes do x justamente aqueles expoentes que decrescem, tá? Então, lá no somatório, em que esse A vai crescer, então ele começa no 0, aí vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, né? O que a gente percebe? Que esse A cresce e esse 1 menos A vai decrescer, tá? O mesmo acontece no B. Aqui vai decrescer e aqui vai crescer. No caso, o que a gente percebe? Nesse termo geral aqui, esse 1 elevado a B, bom, a gente pode descartar porque ele não vai fazer diferença, né? 1 elevado a B vai ser 1 sempre. E outra coisa que é importante notar é que o B, ele tem um certo limite. Então ele vai começar no 0 e vai até onde? Vai até o 10, né? Ele não passa do 10. O mesmo acontece, pessoal, na expansão acima. Veja que como esse valor aqui é 1, o A, ele não passa do 1. Ele começa no 0 e vai até o 1. Lembrando que A e B são inteiras, tá? Perfeito. E bom, pessoal, essencialmente, para analisar essa expansão, né, os termos dessa expansão, então é interessante que você multiplique os termos gerais de cada expansão. Essa primeira expansão eu chamei o seu termo geral de T1 e a segunda de T2, beleza? E um último detalhe, né, antes de multiplicarmos de fato, né, é perceber que eu adotei letras diferentes, né? Então, no primeiro termo, eu adotei aqui a variável A, no segundo termo, variável B, porque são expansões diferentes. Então, adote letras diferentes e multiplique os termos. Aí, vamos analisar a partir disso, dessa multiplicação. Veja, pessoal, ao serem multiplicados, olha só esse coeficiente aqui que eu obtive, né? Beleza. Ainda tá muito literal isso daqui, a gente não encontrou nenhum valor assim de fato, mas encontraremos. E esse daqui é a multiplicação dos x's, né? Perfeito, pessoal. Então vamos simplificar isso, né? Como é o mesmo x, é a mesma variável, então eu posso somar esses expoentes e depois tomar esse expoente como sendo o expoente 10, que é aquilo que eu desejo analisar. Perfeito? Bom, pessoal, aí simplificando, né? 1 mais 10 é 11, menos A menos B, você pode jogar num único parênteses, né? Somando o A com B, e eu preciso que isso seja 10. Então vamos lá. Aí, pessoal, adotando esse fato, fica fácil perceber que o A mais B vale 1, né? 11 menos 1, 10. Perfeito. Aí lembra das condições de A e B? Ó, vamos lá. O A varia de 0 a 1 e o B de 0 a 10. Aí nessa equação, observe que as soluções em A e em B
elas são inteiras, porque o A e B são inteiros, né? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Testar valores, né? Com os valores possíveis que o A pode ser, né? E que o B pode ser também, beleza? Aí, bom, pessoal, uma das possibilidades é o A ser 0 e o B ser 1. Os dois são inteiros e o A pode ser 0, o B pode ser 1. E a soma aqui vai dar 1 também, que é o que eu preciso. Mas só tem essa possibilidade, Igor? Não, tem mais, ó. Olha só. O A pode ser 1 e o B pode ser 0. Ah, você só trocou de lugar? Sim. Mas essas são as duas únicas possíveis soluções, beleza? O A valendo 0 enquanto o B vale 1, ou o A valendo 1 enquanto o B vale 0. Não tem mais, pessoal. Ambos são inteiros, não tem mais o que inventar aqui, perfeito? E aí você vai testar esses dois casos. Bom, pessoal, testemos esses pares ordenados aqui, A e B, no termo obtido pela multiplicação dos termos gerais, perfeito? Então, olha só, vou testar quando A vale 0 e quando B vale 1 primeiro, tá? Então, você basicamente substitua aqui o A por 0, o B por 1, o A por 0, perfeito. Aqui vai ficar 0, 1 e 0. E o expoente do x é 10, já é fixo, né? Bom, 1 escolhe 0, pessoal, vai dar 1. E 10 escolhe 1, se vocês fizerem a continha aí, vai dar 10, tá? 10 e menos 2 elevado a 0 é 1, e aqui o x elevado a 10. Bom, até coloquei um pouco mais para a esquerda, mas aí essa multiplicação dos valores, né, ficou 10. 1 vezes 10 vezes 1, 10. Perfeito. Aí façamos a mesma coisa aqui embaixo. Olha, agora o A vale 1, então você vai jogar o 1 aqui, e o B vale 0. Então você vai jogar o 0 aqui, e o A aqui valendo 1. Perfeito. Tá. 1 escolhe 1, fica 1. Beleza? 10 escolhe 0, pessoal, é 1 também. E menos 2 elevado a 1 é menos 2. E aí tem o vezes x elevado a 10. E quanto que fica essa multiplicação? Fica 1 vezes 1 vezes menos 2. Isso daqui vai dar menos 2x elevado a 10. Então, pessoal, basicamente o que a gente fez aqui foi localizar coeficientes do x elevado a 10, tá? E bom, quando a gente desenvolve uma expansão, um produto ali de binômios, né, e encontra vários termos que têm o mesmo expoente em x, o que a gente faz com esses coeficientes? Nós somamos, certo? Depois eu vou dar um exemplo aqui para que fique bem claro o que eu vou fazer agora. Eu localizei o 10 vezes x elevado a 10 no desenvolvimento, mas também apareceu esse menos 2 vezes x elevado a 10. Quando isso acontece, o que a gente faz? Soma todo mundo. Então, pessoal, somando aqui esses termos, 10x elevado a 10 menos 2x elevado a 10 fica 8x elevado a 10. Aí a resposta, pessoal, vai ficar 8. O valor, assim, de fato, da alternativa é 8, tá? E o x elevado a 10 é o termo, né? Beleza, pessoal? Mas para quem ficou em dúvida, eu vou mostrar um exemplo para que fique clara essa ideia de somar termos, né, coeficientes que tenham ali o x nesse mesmo expoente 10 ou qualquer outro expoente, se ele perguntasse, né, o coeficiente de x elevado a 8, x elevado a 7. Aí você vai entender agora, perfeito? Se você tem dúvida ainda nessa ideia. Pessoal, é a mesma coisa que seria, ó, se alguém te perguntasse o seguinte: nessa expansão aqui, que a gente tem esses binômios, né? Qual é o coeficiente de x elevado a 2? X ao quadrado. Aí o que você pensaria? Cara, eu vou desenvolver tudo isso daqui, e aí vai aparecer um monte, né, de x ao quadrado, e aí eu vou só somar os coeficientes. Você não faz isso? E por que que quando a gente tem um problema de binômio, fica difícil de você entender essa ideia de somar, né? Eu fiz uma soma aqui, né? 10 com menos 2. Mas nesse exemplo, você entende que isso faz sentido, né? Nesse exemplo que eu mostrei aqui agora, eu vou desenvolver a vocês. Então, quando eu desenvolver aqui, vocês vão perceber que realmente nesse problema também faz sentido isso, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, multiplicando ali o x mais 1 com x mais 2, eu encontro x quadrado mais 3x mais 2. E agora eu vou multiplicar por x mais 3, tá? Então fica, ó, faz o chuveirinho aqui, ó. X quadrado vezes x ao cubo. X quadrado vezes 3, 3x ao quadrado. Aí olha só o próximo.
3x vezes x, 3x², certo? Então já começa a aparecer mais termos, né, com o x². 3x vezes 3, 9x. Bom, pessoal, desenvolvi o resto porque o que importa mesmo é o x². O que o problema anterior, né, quando nós multiplicamos os termos gerais e testamos os pares A e B, o que ele fez por nós? Ele basicamente localizou esses termos que tem o x elevado a 10. Ele localizou para nós. Olha, quando eu multiplico os termos aqui, eu também localizei o 3x², o 3x². Localizei eles, o que eu faço agora? Eu vou somá-los, né? Isso é um movimento natural, perfeito? A mesma coisa a gente fez no problema anterior. Você entendeu isso? Então você tem que somar para encontrar quem? O 6. O 6 é o nosso coeficiente do x², né? Entendeu, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Para quem já tinha entendido, isso é meio óbvio, né? Mas para algumas pessoas não entendem exatamente por que somar aqueles coeficientes. Agora você entendeu, perfeito? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí do canal.